Gênesis capítulo 11, verso 1 a 8. E depois, por favor, alguém abra para mim Gênesis 8, do 18 ao 22, que já vai dar. Gênesis 11, de 1 a 8. Pode ler, pode ler. E aconteceu que, assim eles no Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos e queimemos bem, e põe-lhes o tijolo por parede e o betume por cal. E disseram: ei, ficamos nós uma cidade em uma torre onde toca os céus, passamos um nome, e para que não sejamos espalhados sobre a parte de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre e os homens e os filhos dos homens edificados. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restauração. E eles tentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a seu povo. Assim o Senhor nos espalhou ali sobre a face de toda a terra. Cessaram de edificar na cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto havia confundido o Senhor a língua de toda a terra, e dali nos espalhou de toda a terra. Estas são as gerações. Amém. Obrigado. Agora lê alguém para mim Gênesis 8, 18 a 22. Rapidinho. Quem já achou pode começar lendo. Então Noé saiu e com eles seus filhos com mulher e as mulheres de seus filhos, e todo animal grande, todo animal rastejante, e toda a ave, mortos sobre a terra, segundo suas famílias saíram da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu o local sobre o altar. O Senhor sentiu um aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir morte todo ser vivo, como a carne do cordeiro. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia. Essa passagem eu acho tremenda. E aí vem a minha dúvida. E aí é o que eu quero dividir com vocês hoje. O dilúvio veio fazer uma divisão entre uma geração e uma outra geração. Tanto que tem a geração Adão que é pós-diluviana. Começa assim. E aí começa assim uma nova história. Mas olha só a situação. O homem que viveu esse circuito, o patriarca, desce da arca, a primeira coisa que ele faz, ele não vai ver se tem comida, ele não vai ver se está tudo em ordem com a família, ele desce da arca, ele vai procurar pedras para fazer um altar. Porque naquele momento ele estava consagrando de novo a terra ao Senhor. Nós somos representantes do Senhor na terra. Não adianta a gente ficar só, onde eu botar a planta do meu pé será meu, então entregue ao Senhor, e realmente com vida ali. E ele chegou, construiu um altar e agradeceu ao Senhor por ter salvado a sua família e por ter dado uma nova chance à sociedade, a vida que viria depois. E Deus, quando vê aquilo mexeu com Deus, com o coração de Deus. E o posicionamento de Deus é: eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou fazer isso. Porque assim como tem homens que têm problema, também tem homens sinceros. E ele, naquele altar, Deus restabeleceu o ecossistema inteiro.
Olha, não vai faltar mais chuva, não vai faltar sol, não vai faltar as estações. Eu prometo que não vai haver desequilíbrio. Vocês vão ter a vida que vocês tiveram antes. E aí, nos capítulos seguintes, ele vai dizer assim: se espalhem, encham a terra de novo, cresçam, multipliquem-se, façam famílias. Esse é o projeto de Deus. De novo, vamos recomeçar. E essa é a proposta de Deus para a sociedade. Vamos começar de novo. Essa é a proposta de Deus para quando o casamento racha. Vamos começar de novo. Vamos de novo. Porque a graça de Deus, ela é a rede que segura o trapézio. Você balança a sua vida de um lado ao outro, mas uma hora você cai, você escorrega. Mas a graça é a rede que sustenta para que você não se acabe. E aí quando você desce, frustrado, Deus vai dizer: sobe de novo. Vamos começar outra vez. Essa é a proposta. Só que olha o que acontece. Começa a se crescer. Começaram a crescer. E aí começam as gerações e foram nascendo. E nascem homens fortes, homens de renome. Só que quando chega em Gênesis 11, no capítulo 11 de Gênesis, os homens deixam de construir altares e começam a construir torres. E a torre representa a ânsia de mostrar a capacidade humana, a nossa humanidade, a nossa necessidade de chamar atenção para si. E é o símbolo da desobediência. Por quê? Porque Deus disse: eu nunca mais vou destruir vocês assim. E a proposta de Nimrod era: não se espalhem, porque se vocês se espalharem, vocês vão ser tão vulneráveis quanto era aquele povo que morreu. Mas vamos ficar juntos aqui e vamos construir uma torre, e as gerações saberão do nosso nome. A proposta dele era maligna, porque ele queria implantar o reino humano dele como meta. Era isso. Aí o que acontece hoje? Eu sei para que já fugiu. O que acontece hoje? Como igrejas e como pessoas, e como eu e você começamos a nossa vida com Deus construindo altares, e hoje eu estou edificando torres. Como que isso mudou? Mas eu estou na igreja. Mas é na igreja que a gente faz as torres, irmão. Não é lá fora só. Não é lá fora. É em casa, é no dia a dia com a mulher. Porque a torre é o símbolo da rebeldia, do desafio, do mostrar quem eu sou, do trair atenção para mim. E isso está ligado a um caráter do problema. Isso está ligado a problemas não resolvidos no coração. Eu preciso de atenção. Eu preciso de atenção. Eu preciso mostrar alguma coisa que eu sei fazer. Vocês nunca viram isso na igreja? Vocês nunca conheceram ninguém que tem esse problema? Será que sou eu? Será que é só em Curitiba que eu vejo coisa acontecendo? Será que é só lá em casa, né? Será que é só lá em casa que acontece? Isso está permeado dentro do ser humano, dentro da gente. Agora olha só a situação. Gerações próximas. Uma geração começou a consagrar o reino, a outra começou a construir outro. Igrejas que começaram, eu estou falando, assim, eu quero falar da igreja hoje no contexto mundial, no contexto geral. Quantas igrejas e homens que plantaram e choraram, construíram igreja chorando, e eram centros de adoração, onde as pessoas eram curadas por passar pela porta. E isso nunca precisou ir para a televisão. Isso nunca precisou ir para o rádio. Não, meus irmãos, a igreja tem que estar na TV. A igreja tem que estar na cruz, irmão. Não é na TV, não. A igreja tem que estar na cruz, porque quando a gente está na cruz, a TV procura a televisão para gravar os milagres. A gente não precisa chamar para fazer pagar para estar lá, não. Não precisa pagar para estar lá, não. Agora o que aconteceu? A segunda geração é a geração da mídia. A gente tem que estar no rádio, tem que estar na TV, tem que estar no jornal. O pastor tem que falar, o pastor tem referência. E começou a construir torre, e o altar começou a ficar de lado. E isso, irmãos, nós estamos falando algo geral, mas e o que a gente faz aqui dentro também? Eu quero falar um pouco do crescimento da igreja. A igreja cresceu nos últimos 10 anos. Nós tínhamos 22, 23 milhões de pessoas há 10 anos atrás como cristãos, e hoje nós estamos com 42 milhões no Brasil. Só no Brasil. Porque ser evangélico ficou legal. Ser evangélico ficou legal. Aliás, acho que é um termo que a gente vai ter que mudar. Porque já ficou tão contaminado que esse negócio não está bom. Ser evangélico ficou legal. Agora é ser status, né? Eu sou evangélico. Eu acho assim. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas ficou legal. E aí encheu de gente. Veio um monte de gente para dentro da igreja.
Só que eles ficaram com o evangelho que é legal. Porque o pastor deles também é um pastor legal. E o pastor legal é o pastor que fala do Deus que dá, do Deus que restaura, mas não fala do Deus que exige mudança. E eu fico pensando o seguinte, irmão, quando a gente olha para essa evolução da igreja brasileira, e eu volto para a igreja de João Batista, se botasse esses dois caras para conversar um dia, ia ser até interessante a conversa. Eu vi o pastor da igreja, eu falei, João, quantos membros tem a tua igreja? Nenhum. Não tem rol de membro não, vocês não vão lá. Mas onde que é a tua igreja? É na beira do rio. Na beira do rio, João? Na beira do rio. Pô, precisa ter controle para sentar, irmão. Não, é na beira do rio. E João talvez que mas é tua, onde é? Na beira do rio, não? Não, nós temos tanque mal. Água aquecida, nós temos poltrona, nós temos som, imagem, data show para todo lado, é uma maravilha. Tecnologia, João, você está passado. E se perguntar, a gente vai ver como é que funciona o culto. Não, os irmãos adoram a Deus, com aqueles instrumentos, e música, nós temos uma ideia, nossos músicos todos estudaram reformatórios, são todos profissionais. E assim, para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Nossos pastores são formados nas melhores faculdades. São homens renomados. E como é que funciona a mensagem? A mensagem é tremenda. Você põe o projetor ali os versículos, vai lendo, é coisa de Deus. Assim. E se virassem para João e falaram, João, como é que é a liturgia da tua igreja? Não, vai mais simples. Vai mais simples. Lá o povo ele vem chorando, eu prego um pouquinho, o povo vem chorando, gritando os pecados em alta voz, se ajoelha, são batizados e são restaurados. Mais simples. Mas por quê? João tinha uma missão e ele internalizou isso nele. E o projeto de Deus, Malaquias, último capítulo de Malaquias, a última promessa, 400 anos antes de João, porque ele virá no poder de Elias, será como a unção de Elias, e converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. A aparição de Gabriel a Zacarias, porque ele virá na unção e no poder de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, porque Deus se preocupa com sucessão e continuidade. Deus se preocupa. Todo o povo de Israel não se preocupou. Ezequias era tão fraco como pai, tão fraco como rei, no que diz respeito à preocupação com o futuro, que quando ele abriu a riqueza do reino de Israel, para mostrar para a Babilônia, que o profeta Isaías chegou e disse, o que você fez, cara? Eu mostrei o rei, eu sei tudo, não tem nada que eles não viram. Abriu até o quarto para olhar. Aí o Isaías vira para Ezequias e fala assim, vão levar tudo que você mostrou. Tudo que você mostrou, inclusive os seus filhos vão levar, as gerações de Jerusalém vão ser levadas. E ele ficou contente, porque ele entendeu que vai de mim. Não será nos seus dias, ele ficou contente. Tá beleza. Você mandou meu filho, você mandou meu. E foi enterrado com honras de Estado, mas olha o rombo que ele criou em Israel. E esses homens são carregados no colo. Olha o roubo que tem feito na alma de pessoas que hoje têm nojo de ouvir o Evangelho. Essa é a igreja que nossos filhos vão ter que tocar. Essa igreja aí que está vindo, essa moçada que está fora. Pessoas que nós estávamos conversando com o pastor César e ele me contando. O cara fez a formação completa na igreja, completinho. A igreja. Deixa eu falar. E o que aconteceu? Frustrou, porque você quer matar um ativista? Você quer matar um crente que é ativista, que não tem relacionamento com Deus? Frustra ele, irmão. Diz que ele não vai fazer mais aquilo que ele faz. Acabou. Ele não é relacionado com Deus, ele é relacionado com a igreja. Ele é relacionado com as coisas que ele faz. Ele não tem relação com Deus. Tira dele para você ver. Acabou. O cara se frustrou. Para ele agora só existe o diabo, Deus não existe. As promessas são mentiras. É uma igreja grande. É uma igreja grande. Irmãos, a estatística da igreja brasileira, ela segue muito parecida com a da população brasileira. Você tem lá, de homens para mulheres, uma variação de 10 a 15%. E a igreja vem seguindo. Agora, as igrejas que têm uma proposta de restauração para casamento, chega a ser 70% mais mulheres. 70% mais mulheres. Você sabe o que isso significa? Que os casamentos estão caindo. Elas estão lá pedindo misericórdia. Que acabou.
Essa é a igreja que nós estamos vendo hoje. As pessoas que vêm para a igreja hoje. Um país que realiza 20 divórcios por hora, que é o Brasil. E nós não somos o pior ainda. Curitiba cresceu 62% o divórcio de 2010 para 2011. 62%. Mauá, 18%. Sabe quanto que a igreja cresce ao mês? 0,25. 0,25. Esse é o crescimento da igreja. Então você vê, aí eu não entendo como é que a gente passa de 22 milhões para 42 milhões e os problemas aumentam, não diminuem. Porque na época do John Wesley, quando o John Wesley pregava a cavalo, ele disse que o que ele andou a cavalo dava para ir à lua, de tanto que esse homem rodou a cavalo para pregar o evangelho, ele conseguia chegar à lua a cavalo. O Armstrong que ouça isso, o Armstrong que ouve isso, chegava à lua a cavalo. Só que aonde esse cara passava, o impacto era tão forte que parava o subsídio de bebida alcoólica. E os pastores anglicanos da época saíam do culto com 2 moedas e se trancavam nas tabernas e bebiam até outro dia. Isso era a igreja da Inglaterra. Em 1700 e pouco era a idade do John Wesley. Agora hoje eles não foram para a taberna, eles vão para os hotéis. É diferente. Tá? Mas é assim que acontece. Mesma coisa. Continua igual. Porque, irmão, você sabe onde a igreja está morrendo? Você sabe onde a igreja está morrendo? É no altar. É no altar. Você sabe por quê? Porque o crente, na pior das situações, que ele está aqui no banco, ele está servindo, quando ele tem crise, ele pede ajuda. O pastor vai pedir ajuda para quem, se não confia em ninguém? Estão morrendo, irmão. Os pastores estão morrendo nas suas crises. Sabe por quê? Não dá para confiar em ninguém. Não consegue confiar em ninguém. A igreja vive uma crise de confiança. Não se confia em ninguém. Aí você pega Tiago e fala assim: olha, irmãos, confessai uns aos outros as vossas culpas para você ser sarado, para você ser curado. Qual foi a última vez que você teve coragem de confessar um pecado teu com um amigo, irmão? Qual foi? Por isso que eu carrego o meu comigo. Por isso que eu carrego o meu comigo. Fala para mim, irmão. Pastor, qual foi a última vez que você confiou em alguém para contar a tua vida com problema? Não tem. Você vai contar para o seu. Aí o outro pastor fala assim: ó, está no momento fraqueza, eu vou tomar a igreja dele. Irmão, é assim. Passa a igreja. É assim. Está desse jeito. E os pastores estão morrendo no altar porque não tem coragem de se expor. A situação é crítica. E o que você espera de uma igreja assim? O que você espera de uma igreja assim? Uma geração construiu com altares e trouxe o equilíbrio de volta. A outra constrói torres para si e faz o povo ser dividido. Quantas igrejas você viu ser divididas nos últimos anos? Não adianta construir torre, irmão. Deus divide o povo. Deus espalha o povo. Porque o compromisso de Deus é com a igrejinha dele. Deus tem compromisso com os homens do altar, que tem compromisso com ele, que é sincero com ele. Porque a diferença do crente sincero para o não sincero é simples. O crente que é sincero, aliás, o crente que não é sincero, ele confia em Deus, como todos os outros. Agora, o crente que é sincero, Deus confia nele. Deus confia nele. Aí a pergunta que eu tenho é assim: será que Deus pode confiar em mim? Para sentar numa cadeira do lado de um cara arrebentado, para esse cara contar a vida dele para mim e eu ser instrumento de cura? Ou eu vou ser um oportunista? Ou eu vou ser um oportunista? Ou eu vou ligar assim: pastor, você não tem noção, o pastor da igreja vizinha aqui, nosso concorrente, está caidaço. Está no papo. Vou comprar. Porteira fechada. Uma mulher está com problema no casamento e buscar aconselhamento com o pastor, além de ser pastor médico, ele se tornou uma mulher da mulher. Ele destruiu, acabou e acabou com a família. Aconselhamento de colchão, mais conhecido no Curitiba. Aconselhamento de colchão. Mais conhecido no Curitiba assim. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? A gente vê isso daí, mas irmão, está tudo podre. Está tudo podre. Tem um monte de coisa com problema. E aí a minha preocupação é: os bastões serão trocados. E as pessoas vão ter que assumir. E aí? Porque, irmão, uma geração, você pai, mãe, você jovem que está aqui, eu,
Você, como geração, tem 3 compromissos. 3. Primeiro, você tem que romper com os pecados do anterior. Tem que romper. Daniel entra na presença de Deus, entendendo Daniel pelos livros que os anos do cativeiro tinham sido dados, entrou na presença de Deus confessando o pecado do povo, pastor. Você tem que romper com os pecados da geração anterior. Segundo, você tem que implantar a sua geração, que já não é brincadeira. Terceiro, você tem que formar quem vem. Agora, se a tua geração mantém os problemas e a que vem vai ter que corrigir e você não preparou, você está acabando com uma geração inteira. Acabou. Irmãos, aí fala, mas isso é problema do pastor, não, isso é problema seu, meu. Isso é problema seu, meu irmão. Sabe por que é problema teu? Porque nenhum filho nasce na igreja. Os filhos vêm para a igreja, os filhos nascem em casa. E são criados em casa. Meu pai, o tempo que estava em casa, que a gente era moleque, ele pegou aquela Santa Bíblia, aquele negócio que se abria assim, não dava nem para pegar na mão, tão grande que era, e ficou passando para a gente o plano da salvação de cabo a rabo. De cabo a rabo. E eu lembro dos detalhes, porque eu era moleque, a cabeça da gente não tinha nada na cabeça, eu lembro dos detalhes, das cores, de como era feio aquele material, porque era tudo em castelhano, e depois veio bonito, que eu até comprei. Mas assim, eu lembro disso. E isso para mim,